Nós temos vários convidados aqui para falar do mesmo assunto, porque é um assunto que nos interessa e muito. Porque você, com certeza, se você trabalha fora, ou mesmo quem não trabalha fora, você sempre tem uma ajudante. Porque a gente sabe que se você trabalha fora, para você limpar a tua casa, você precisa de alguém para te ajudar. Ou se você tem muitos filhos, ou, na verdade, as ajudantes domésticas, elas estão sempre na nossa vida. Desde que o mundo é mundo, elas existem, graças a Deus. E é um trabalho que é tão pouco valorizado, mas com essas mudanças eu fico muito feliz de receber todo mundo aqui. E quando a gente começou a convidar as pessoas e todo mundo foi confirmando, a gente falou, não, deixa todo mundo mesmo, porque o trabalho da empregada doméstica é um dos mais difíceis e mais chatos que existe na Terra. Tanto que as mulheres que não trabalham fora, vocês sabem disso, a Dilma, o Renato, e vou falar com todo mundo, a mulher que não trabalha fora nunca tem emprego. E a gente se esquece do quão é difícil e o quão é trabalhoso você manter uma casa em ordem. Então a gente tem que valorizar muito as domésticas sempre. E o que esse povo está fazendo é muito legal, né, Dilma? A Dilma está aqui que ela é quase neutra, meio que analisando todo o trabalho que está sendo feito. Porque a Dilma, ela é diretora da Atende, que é uma assessoria para essa área mesmo doméstica. Então é uma área que é super ampla. O Renato tem uma empresa que é uma franquia e que faz com que as pessoas possam contratar, que é uma empresa que é limpeza com zelo. Então, o que o Renato fez? Ele montou essa empresa e as empregadas domésticas, as faxineiras, elas é como se associassem ao Renato. Ele vai explicar melhor isso para você depois. Então, você, por exemplo, é uma diarista. E você decide trabalhar por conta própria, você acaba sendo a sua empresa. E através de você, outras pessoas também são empregadas. É um trabalho mesmo de ajuda a várias pessoas que muitas vezes não conseguem ter o próprio negócio e acabam aprendendo isso, né, Renato? Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. Como é que surgiu a ideia de fazer esse tipo de franquia, Renato? Na verdade, nós já fazemos essa franquia no exterior. Nós temos 25 anos de experiência nisso, já fazemos em bastantes outros países. No Brasil, ainda não tínhamos iniciado esse projeto porque nós não tínhamos tido uma legislação que permitisse. Recentemente, foi criada a legislação da MEI, microempresária individual, e a diarista passou a poder se cadastrar como microempresária, ter todos os benefícios que ela teria como registrada, como CLT e tudo mais. E aí nós estamos transformando essa diarista em franqueada. Estamos ensinando ela a trabalhar com produtos químicos verdes, com equipamentos mais sofisticados, a ter mais produtividade na limpeza. Então elas são treinadas. Quando ela decide ser uma franqueada, ela é treinada pela tua empresa e sai de lá preparada também para ensinar outras pessoas. Ela tem um processo lento de aprendizado, ela já sai preparada para aprender, ela passa 2, 3 meses fazendo trabalhos para terceiros supervisionadas e vai evoluindo com o tempo. Com o tempo ela vai aprender inclusive a contratar pessoas, a administrar uma empresa e vai crescendo. Né? E onde é que a Fernanda entra nessa história? O que a Fernanda é? A Fernanda é uma franqueada hoje, MEI, e que começou comigo como supervisora. Sei. E tem uma história nessa área de limpeza, começando como faxineira mesmo. Você era faxineira, Fernanda? Sim, eu atuava como faxineira. Tem 10 anos que eu estou na área. Fui subindo, líder, supervisão, foi quando eu acho. Você atuava como faxineira para o Renato? Não, numa outra empresa. Numa outra empresa? Isso, numa outra empresa. Fiquei lá 5 ou 6 anos. Limpando mesmo, você fazia o serviço de limpeza mesmo? Mão na massa. Mão na massa, Limpando, aí eu fui tendo a oportunidade de crescimento, líder, encarregada. Foi quando eu fui para a supervisão. Aí eu conheci o Renato depois de um tempo. E hoje você tem as suas próprias funcionárias? Não, eu sou a funcionária. Eu posso ter mais uma funcionária, mas hoje, com parceria com a Zelo, eu trabalhei com a Zelo, mão na massa também, trabalhando, e foram vindo mais mulheres para se tornar MEI. E aí, então, ela treina essas mulheres, Renato? O serviço da Fernanda hoje é quase um treinamento? Como ela foi a primeira, ela me ajuda no treinamento das outras. Às vezes existem problemas no campo de identificar sujeira e tudo mais, aí a Fernanda faz esse suporte para as faxineiras que não precisa mais pôr a mão na massa. Ponho também. Põe também, Às vezes falta, tem algum problemas, né? Aí me liga, eu acabo indo cobrir quando é necessário, sim. Até mesmo pela dificuldade. Às vezes tem uma dificuldade, limpeza, a casa muito grande.
E aí a gente vai para dar o apoio, eu vou para dar o apoio. E a pessoa faz como? Por exemplo, quer uma faxineira naquele dia, liga para vocês? Não, a gente tem um site, chama Limpeza por Hora. Você entra no site, você vê quantas horas você quer de limpeza. A gente tem um chat para definir quanto tempo quer de limpeza ou não. Você contrata a limpeza, reserva a limpeza. As franqueadas trabalham com um aplicativo no celular. Você recebe uma mensagem falando, olha, a Fernanda vai te atender com a fotografia, com o telefone dela. Que isso é super importante, porque isso traz segurança para quem está contratando. Exatamente, para saber quem bate na campainha e até para ligar para, olha, está atrasada, vai chegar cedo ou não. Aí a Fernanda, quando chega lá, ou as Fernandas, né, vão avaliar a cliente, porque a gente tem diversos tipos de clientes também. A cliente também avalia o serviço que ela realiza e no momento que ela avalia o trabalho, como isso é feito com cartão de crédito, o cartão de crédito é debitado e a Fernanda, elas têm um cartão de débito. As Fernandas recebem? Recebem no cartão de débito delas. Então é uma operação totalmente eletrônica da contratação. E segura, né, Renato? Segura. Que é importante. Para todo mundo é seguro. E né? a faixa de preço por hora é quanto? Uma casa normal, sem... Olha, a limpeza média que nós estamos fazendo é de 5 horas de duração, é o valor de R$ 158. Que é quase o preço de uma diarista, né, Dilma? Sim, sem dúvida, acaba sendo um processo bastante vantajoso, até porque a mão de obra no Brasil para esse segmento de doméstica tem ficado cada vez mais escassa. Então, é uma opção bastante interessante. Mas é interessante também para a doméstica? Eu já vou chegar na Maria, para a Maria me falar o que ela acha, que eu vou chegar em vocês já, mas é interessante se tornar uma dona do seu próprio negócio? Eu acredito que é o sonho de qualquer brasileiro, sem dúvida, é poder ser um empresário, gerir uma empresa. Sem dúvida que tem que checar se há aptidão para isso, porque existem vários desafios, como, por exemplo, coordenar o seu horário, ter um procedimento de trabalho. Tem que ser uma pessoa, no mínimo, bem organizada, né? Sem dúvida. Por isso que lá fora dá certo, né, Renato? A gente se propõe a fazer esse trabalho e esse acompanhamento. A gente até está chamando isso de projeto Levanta e Sacode a Poeira, porque a gente sabe que vai ter que ensinar muita coisa para essa pessoa que está entrando. Inclusive, os produtos químicos, por exemplo, nesse preço que eu estou falando, a gente está incluindo produto químico e equipamento. Já leva tudo? Ela leva tudo, vai com uma mochila preparada e leva tudo isso daí. Então, ela começa tendo que aprender a mexer com produtos químicos diferentes e equipamentos. Segundo, ela tem que aprender a chegar nos clientes, tá certo? Então, esse aplicativo que nós temos é para ajudar ela Você vai acabar ensinando a pessoa a se tornar uma microempresária, né? Sim. Exato. E tem, lógico, as que vão dar muito certo, como nós temos um projeto, esse projeto nasceu há 3 anos atrás, não é de agora. Essas primeiras... Nós tínhamos 20 pessoas que começaram há 3 anos, há 36 meses, e essas 20 pessoas, elas tiveram um crescimento médio de 900%. Você vê. Chegaram a ter uma renda média, e elas têm hoje uma renda média, essas primeiras que começaram, de R$14 mil. E elas ganhavam um salário mínimo. E trabalham, mas você tem que ter a disposição para trabalhar e administrar. Tem que trabalhar muito, nada sem trabalho, como vocês também estavam dizendo, tem o problema de fazer um trabalho que é limpeza, que nunca é valorizado, trabalho bastante chato, desagradável, né? Mas é um trabalho que precisa ser feito, não adianta. Agora, o legal é que a gente tem a Lilian da House Shine, que ela corre paralelo ao Renato e dá a opção para você, por exemplo, que acha que não tem o menor tino para se administrar, porque tem gente que não leva jeito, que foi o que o Renato falou, por mais treino que você tenha, a pessoa, ou às vezes quer a comodidade de ser um funcionário. Daí você tem a estrutura para que ela se torne uma funcionária mesmo, porque o que a gente vê nas diaristas, que sempre foi um grande problema e um grande desafio, até para os sindicatos mesmo, quando começaram a profissionalizar, é justamente que a diarista não tem vínculo. Quem não tem vínculo empregatício não tem registro, quem não tem registro não tem benefício nenhum. Sim. Ou seja, você não pensa em aposentadoria e nada. Da pessoa que vem desta leva, né, Lilian, entra, por exemplo, numa House Shine, ela tem toda a estrutura. Ela continua sendo diarista, trabalha todos os dias, cada dia numa casa diferente, que eu acho que deve ser o caso da Maria, mas tem todos os benefícios de um funcionário contratado, né? Exatamente. Vou explicar um pouquinho. Na verdade, a House Shine, ela é uma marca portuguesa
Ela está presente no Brasil há 4 anos e a gente atua um pouquinho diferente. Eu atuo com franqueados, então hoje a rede tem mais de 100 franqueados já espalhados por todo o Brasil, onde esses franqueados têm profissionais registradas, como a Maria do Carmo, por exemplo, que ela é uma profissional registrada de uma franqueada minha. Que ela era diarista antes, você era diarista, Maria do Carmo, sem registro, nada. Sim. A pessoa falava, conheço uma... Que é assim, né? A gente indica assim, eu conheço uma fulana que limpa direitinho. Daí você ia. É o boca a boca. E não tinha benefício nenhum. Nada. Quanto tempo faz que você decidiu ingressar numa empresa mesmo que te contratasse como diarista? Vai fazer 3 anos. E aí? Que eu estou na House Shine. Mudou bastante. Você trabalha como diarista há quanto tempo? Eu cheguei a trabalhar quase 1 ano só. E quando eu conheci essa empresa, House Shine, aí eu resolvi mudar. Mas antes você não fazia limpeza na casa das pessoas? Fazia 1 ano atrás, antes dessa. E daí, quando você conheceu a empresa, você decidiu... Decidi fazer disso uma profissão mesmo. Isso. Até porque é muito melhor para ela, porque assim, a diarista sozinha nem sempre ela consegue vender todos os dias. Existe o risco trabalhista agora muito forte também, porque se ela trabalhar mais de 3 vezes por semana, né, na casa de um cliente, cria o vínculo. É uma burocracia, né? Exatamente. E sem contar que para a própria profissional também não é tão vantajoso ser diarista, porque se de repente acontece algo com ela ou ela não vende todos os dias, não tem ela cobertura não recebe, nenhuma. Né? Então, a maior vantagem de ser uma profissional registrada é justamente por ter todos os direitos. Então, tem 13º, férias, todos os benefícios, né, que são inclusos de um funcionário mesmo, né? Que também então, é vantajoso. É muito mais vantajoso. Então, elas conseguem ter um plano de carreira, ter um plano de vida, traçar um plano de vida por ter essa garantia também. E não só para profissional, muito mais ainda para o cliente, né? Porque ele sabe quem que é a profissional que vai é o que nós falávamos do Renato também. Exatamente. Então, a comodidade, eu falo que são comodidade para os 2 lados. Daí, no caso dela, por exemplo, a diarista que a gente costuma ter em casa, trabalha 8 horas por dia. É a carga horária de trabalho delas? Então, depende. A House Shine, a gente trabalha sempre com diversos tipos de trabalho e eu ofereço uma comodidade ao cliente. Então, eu sempre me adapto à necessidade do cliente. Então, por exemplo, eu tenho aquele tipo de cliente que não fica em casa, que não tem disponibilidade de estar junto com a profissional. Fala, eu quero uma limpeza mais rápida. Então, por exemplo, um apartamento, 80, 90 metros, em 2 horas, vão 2 profissionais, elas vão uniformizar, levam todos os produtos, equipamentos, as ferramentas e deixam o apartamento impecável. Então, o que eu queria saber? Elas estão limpando... Esse vídeo é teu, Lilian? É meu. Aí mostra bastante. Mas eu tenho uma dúvida, por dupla. exemplo, que a pessoa não conhece a minha casa. Tá. Daí eu trabalho o dia inteiro e eu contrato a pessoa para ir lá. Não precisa ter ninguém lá para acompanhar no primeiro dia? Não necessariamente. Como que funciona? O franqueado, ele vai até a sua residência fazer uma prévia da sua casa, ou seja, para identificar realmente a sua necessidade. Entendi. É aí que ele vai vender o serviço de acordo com o que você, cliente, precisa. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho a limpeza fracionada. E se eu achar que ela não limpou direito, o que eu faço? Dá uma ligadinha pro franqueado, fala, essa é uma das vantagens também. Quando você tem a diarista, dificilmente você consegue voltar na diarista e cobrar ela de alguma coisa. No nosso caso, não. Então, o cliente ele não está lidando com uma pessoa física, ele está lidando com uma empresa. Então, essa credibilidade é muito maior. Então, existe um seguro, existe um respaldo que se acontecer algo dentro da casa do cliente. E as próprias profissionais todas são treinadas. Existe um roteiro da limpeza. Então, elas sabem exatamente como fazer, por onde começar a limpeza. Existe uma conscientização também em relação ao meio ambiente, porque elas reduzem, só para você ter uma ideia, numa limpeza da House Shine, a gente consegue reduzir até 70% o consumo da água. Então, existe uma preocupação muito grande também com o meio ambiente, onde as próprias profissionais elas são treinadas para engajar aí essa filosofia da empresa. Maria do Carmo, vou perguntar para você também isso, Fernanda. Você já chegou em alguma casa que falaram, olha, tá tudo certo, você tem que fazer só isso, isso. Chega lá, tem um monte de cachorro, aquela sujeirada de cachorro. Você foi pega de surpresa? Já. Quer dizer, a pessoa pensa que engana os outros, né, Renato? Tem isso, né? Como se não fosse... Eles falam, minha casa não tá tão suja. E engana sim. Podre, falando português, claro. Já aconteceu isso? Já. Mas daí você tem que ligar na hora, no franqueado, e falar, olha, o negócio não é bem assim. Eles falaram que é assim, mas tá assado. Ou não, ou você faz tudo desse jeito mesmo, ou você avisa que não é do jeito que o cliente falou. É que sempre, geralmente, a pessoa vai no local primeiro para fazer o orçamento, fazer a avaliação.
No mesmo dia que manda a equipe, vai uma pessoa antes? Não necessariamente no mesmo dia, então, mas a gente faz uma prévia mais sujeira, né? E já é escrito tudo que vai ser feito na casa. Então, de repente, por exemplo, chega lá e fala, tem a louça da semana inteira. Aí eu, como franqueada, já vou ligar para o cliente e vou falar, a gente não combinou isso, aquilo, então não estava previsto lavar a louça da semana inteira, e sim do café da manhã, né? Uma coisa são duas xícaras, né? Outra coisa e aí, tirar a louça do armário. Aí acordado já com o cliente. Então, para a pessoa ver que também não dá para fazer ninguém de bobo, né? Não é verdade? No meu caso, eu tenho alguns gatos. Ai, que medo disso. Alguns gatos, você imagina 2, 3, né? 24. Nossa Senhora! Eu abria, eu levantava as almofadas do sofá, pulava um gato. Um apartamento de 60 metros quadrados. Tinha 24... Gente, como é que pode? E o condomínio, eu já quero saber logo o mal pela raiz. Moravam apenas os gatos. Então, cheio não sei de como cinzeiros de areia para pôr os gatos. Em cima de armário, em cima de guarda-roupa. E o fedor, gente? Então, por isso que quando eu fiz a primeira limpeza... Você fez isso? Eu fiz a primeira limpeza, ela adorou. Só te interromper, não vai gente antes, Renato, no caso de vocês no também? No nosso caso não, porque a venda é feita pro site. Daí eles ela escolhe a quantidade de horas. E a pessoa acha o quê, gente? Que vai chegar lá e não vai acontecer nada? Não, a casa dela não estava suja. Tava podre? Não estava até suja, né? Bom, para 24 gatos? O problema é a locomoção, né? Como que eu vou falar? E como é que você pegar fez, os gatinhos... Então, ligou para alguém, pelo amor de Deus? Eu fui tentando jogar os gatos pro lado, fazendo. Ela fez uma doação de gatos. Deus, ele dá um dom para cada um mesmo. Porque se sou eu já não ia nem entrar na porta, eu já ia ligar para alguém, pro franqueado, já tem alergia, pro Renato, para quem fosse, até pro dono, porque eu já ia entrar num desespero total de ver isso. Ô Dilma, agora, sem brincadeira, esse tipo de trabalho, tanto uma opção quanto a outra, para a profissional é extremamente vantajoso, né? Seja qual for, se ela se acha apta para se tornar chefe de si mesma, ou se ela decide trabalhar para uma outra pessoa, a segurança da doméstica, ela não só a segurança econômica e do futuro, mas a segurança até física, né? Porque você nunca sabe o que você vai encontrar quando você vai para casa de alguém, né? Sim. E nesse caso você já sabe, lógico que tem esses contratempos, mas de modo geral você já sabe, né? Sim, é verdade. Uma pesquisa do IBGE mostrou que em 2015 havia cerca de 6 mil trabalhadores domésticos. Desses 6 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. Desse volume, cerca de 2 milhões apenas eram registrados e todo o restante trabalhava num critério informal, seja por método de diarista, que é até 2 vezes por semana, ou muitas vezes mais do que isso, mas sem o registro em carteira. Sem vínculo nenhum. Sim. Considerando o caso da House Shine, sem dúvida existe o critério do pagamento do 13º, das férias e todos os encargos que a pessoa tem de direito. É um formato de registro muito bom. É semelhante a de um empregado doméstico na casa de um profissional. No caso da empresa do Renato, é muito interessante para tentar retirar essa informalidade também, porque faz com que o doméstico informal se transforme em MEI e com isso passe a ter uma vida mais digna, uma vida de empresário, com seus deveres e obrigações. No caso do MEI, é interessante avaliar também que há o recolhimento mensal de INSS. O que você tem para explicar aqui que ela tá... Isso é bom para a questão de aposentadoria desse profissional doméstico. Coisas que antes, num registro, numa questão informal, exatamente, não existe. Aqui, por exemplo, o slide ficou um pouquinho... não dá para ver como a gente não está, mas no ar está dando para... pronto. Empregadores de janeiro precisam antecipar o pagamento do DAI. Muito bem. Aqui é o site do E-Social para aqueles empregadores que desejam registrar os seus domésticos, tá? Então, ele vai entrar aqui no portal, aqui ele coloca os seus dados pessoais, estou falando no critério do empregador. Que é o correto que todo mundo fizesse isso, né, Dilma? Sem dúvida, esse é o ideal e é através desse portal do E-Social que se registram os profissionais. Entendi. Tá bom? E daí, por exemplo, se a pessoa pode exigir isso, o registro? Sim, deve, inclusive. Ele deve pleitear o registro se ultrapassar da questão de uma diarista que trabalha mais de 2 vezes por semana. E para que seja feito o registro é necessário seguir esses procedimentos do E-Social. No portal do E-Social é possível visualizar uma cartilha do empregador doméstico, uma cartilha do empregado doméstico, para que ele consiga esclarecer. Tudo, né? Exato. E como que eu acesso o site? O que é possível fazer com um site?
ele dá o passo a passo. Aqui, por exemplo, a gente printou uma tela do que é possível se obter através do portal do E-Social. Então, veja que através dele já é possível fazer a parte de admissão, recibos de férias, rescisões de contrato, preparar a folha de pagamento mensal e o recolhimento unificado dos encargos, que é através do DAI, esse é o nome da guia, então é possível emitir por aqui. Então, o conceito do E-Social é facilitar a vida do empregador. E fazer com que todo mundo tenha a vida regularizada para poder ter os deveres, mas também os direitos, né? Sem dúvida. Mas você sabe, Dilma, que eu vou te falar, ouvindo tanto a opção da empresa do Renato quanto da Lilian, a impressão que me dá é de que é mais vantajoso que você que você como profissional doméstico esteja vinculado de alguma forma a uma empresa, né? Porque me dá a impressão de que tanto de uma forma quanto de outra existe uma segurança que os empregados não tinham antes. Sem dúvida. E você acaba tendo uma estabilidade maior do que você ser contratado por uma pessoa, né? Claro, porque quando você é contratado pela tua patroa numa casa, você é contratado por uma pessoa, né? Então aquela pessoa, se ela não precisa de você, você está desempregado. Agora, numa empresa como essa, que você é o seu patrão, você tem tantas pessoas às quais você pode atender, que dificilmente você fica sem trabalho, né, Fernanda? Exato. Você não, depois que você se tornou uma franqueada, você não fica mais sem trabalho, né? Não, tem limpeza todo dia. E você também, né, Maria? Depois que você se tornou, que você começou a trabalhar para a Lilian, você não para a Lilian não, né? Mas para a empresa, que seria para ela, você também não ficou mais sem trabalho, né? Não, todo dia tem bastante. Não tem desculpa para não ter serviço, não, né? Tem. O que é bastante interessante reparar é que, mesmo nessa crise, que a classe média ficou sem dinheiro, todo mundo desceu um degrau. Quer dizer, quem tinha mensalista passou para diarista, quem era semanal passou para quinzenal, quem era quinzenal passou para mensal. O mercado está enxugando demais. Mas não parou de limpar. Não. E aí, quando você quer que a sua limpeza seja mais bem feita, seja mais produtiva, quer dizer, você quer uma limpeza de 2 horas uma vez por mês, mas que ela seja uma boa limpeza, não tirar uma enrolação. Só, exatamente, o papelzinho que está em cima do carpete. Não, ela quer uma limpeza profunda naquele Quer tirar carpete. a sujeira que está debaixo do tapete. Exatamente. Então, a limpeza tem que ser mais profissional, tem que ser com produtos químicos adequados para não estragar o acabamento que aquela pessoa colocou. Tem que ser mais barata, porque também custo é importante. Então, tudo isso daí só profissionaliza e só melhora para todos os lados o processo. Olha, é importante que você preste atenção mesmo nessa nossa conversa, depois você reveja no YouTube, porque nós estamos com os melhores. Tanto a Limpeza com Zelo como a House Shine, na categoria delas, elas são consideradas as melhores do país. Então, é muito importante que você, quando você contrate um trabalhador ou quando você deseja se tornar dono do seu próprio negócio, como é o caso da Limpeza com Zelo, você procure os melhores para que você faça isso e também possa atender o teu cliente com qualidade, aprender a fazer isso, que é muito importante também. Eu sempre falo isso quando a gente faz uma receita aqui, o que eu digo? A receita bem feita faz com que o teu cliente, quando você aprenda, o teu freguês, no caso da culinária, volte. E a mesma coisa aqui, se é bem atendido, com certeza vai voltar. Dilma, adorei a nossa conversa. E doméstica.com? Atende. Atende.com.br. Atende.com.br para você saber mais informações sobre o passo a passo, para você saber se você está sendo, se a tua carreira, que é uma carreira também, eu sempre falo isso, independente da profissão que você escolhe, você pode crescer dentro dela. A Dilma tem orientações para você, consultoria justamente para isso. Obrigada. Renato, muito obrigada pela tua vinda, foi um prazer. Olha, alimpezaconzelo.com.br, você entrando lá no site, você vai saber tudo. Como é que você faz para se tornar uma franqueada, como é que você faz para contratá-los também, para que você tenha a sua casa em ordem e de uma maneira segura. Isso é o mais importante. Fernanda, obrigada, viu, querida? Obrigada. Boa sorte, que você não encontre tantos gatos na próxima. Não, né? Nem os seus funcionários. Verdade. Lilian, a Lilian Esteves é diretora da House Shine, houseshine.com.br, para você contratar profissionais como a Maria do Carmo, que estão aí, profissionais que estão à disposição e que sabem fazer o trabalho. Não adianta tentar enganar esse povo, não, porque eles mandam gente antes para ver se sua casa está toda suja mesmo ou se está do jeito que você disse que estava. Você viu que todo mundo tem a sua experiência aí de querer ser enganado, mas eles têm uma estrutura justamente para isso, por isso que são os melhores. Obrigada, viu, gente?